Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, um ótimo fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. O nosso devocional diário está no espetacular capítulo 4 de Romanos. Paulo, depois de falar acerca da falibilidade humana em querer chegar até Deus por conta própria, de todos os nossos pecados e erros, ele vai agora falar ali com aquelas pessoas acerca da que a palavra de Deus no Antigo Testamento fala acerca disso, de que não há justificação pelas obras. Ele vai usar aqui dois exemplos que vão com certeza de encontro à nação judaica. Ele vai falar de Abraão e vai falar também rapidinho aqui de Davi. Abraão foi aquele a quem Deus tinha chamado para ser o pai de uma grande nação. Depois do dilúvio, nós vamos ver ali o povo mais uma vez se multiplicando, o pecado crescendo sobre a terra, a ponto de construírem uma torre para querer afrontar a Deus, chamada Torre de Babel. Deus vai ali e desbarata aquelas pessoas todas, espalha pelo mundo com línguas diferentes, mas depois daquilo ele chama Abraão, para de Abraão constituir um povo que pudesse chamar ali de povo de Deus. Abraão, ele foi o pai das nações ali, como Deus tinha prometido para ele. E nesse chamado de Abraão, Paulo vai argumentar aqui que ele é o antepassado daqueles judeus. E ele diz no versículo 3: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não recebeu justiça pelo que ele fez, mas pela fé, por ele ter crido em Deus. Deus, em dado momento, chega a Abraão, chama ele para sair da sua terra, da sua parentela, e ele vai sair e seguir a Deus por pura fé. Mais embaixo ele vai falar um pouco mais sobre Abraão, mas antes disso ele fala sobre Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, um rei chamado por Deus para poder liderar o seu povo no momento em que o povo mais precisava. E Davi foi um grande salmista, um profeta que escreveu muita coisa acerca de Deus. Ele diz no versículo 7 e 8, citando Davi: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O próprio Davi estava entendendo aqui que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era um Deus perdoador àqueles que chegam a ele com fé. E Paulo diz: essa felicidade apenas destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ele vai dizer: já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. E ele diz no versículo 10: antes ou depois de ter sido circuncidado foi que ele recebeu a justiça, não foi depois, mas antes, ou seja, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha fé. A circuncisão foi a evidência de que Abraão já era um homem cheio de fé. E é isso que Paulo está dizendo para nós, que aqueles que andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão, esses também são descendências de Abraão. E ele vai continuar falando sobre Abraão aqui. Ele diz aqui no versículo 16: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Em dado momento, Abraão recebe a promessa de que seria o pai de uma grande descendência e todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Mas Abraão já tinha mais de 100 anos. Como ele teria filhos? Foi nesse momento que Abraão agora ele crê contra a esperança, contra o seu próprio pensamento e sentimento. Diz o versículo 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. E Paulo diz ainda no versículo 22: isso lhe foi também creditado como justiça. Lhe foi creditado como justiça. Não foram apenas escritas para ele essas palavras, não. Isso também diz respeito a nós. Paulo diz nos versículos 23 e 24: a quem Deus creditará justiça para nós que cremos naquele que
ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. E ele termina dizendo: ele foi entregue à morte com os nossos pecados, ressuscitados para a nossa justificação. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: a mesma fé que Abraão teve, aquilo que Abraão recebeu como justiça, aquilo que foi imputado, creditado, dado a Abraão, transferido para ele, também é transferido para nós. Porque se nós cremos, nós recebemos também a mesma promessa de Abraão, de que nós somos abençoados em Deus e podemos abençoar aos nossos próximos. Que nós possamos entender que não são as obras que nos fazem a chegar-nos a Deus, que garantem a nossa salvação e o nosso lugar ao lado de Deus. Não é nada que possamos fazer. Pelo contrário, por Cristo ter nos escolhido, pelo Senhor ter nos chamado, pela fé que nós temos, é que nós evidenciamos isso através de boas obras e de boas ações. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Deus nos torna justos diante dele. Agora, quando Deus olha para nós, a ira dele não vem sobre nós, porque quando ele olha para nós, ele vê a pessoa de Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Mas isso é tema para os capítulos posteriores que começamos na segunda-feira, capítulo 5, 6, 7, 8, são capítulos espetaculares. Continue ouvindo, continue se deleitando, continue lendo a palavra de Deus. O grande incentivo dessas meditações, desses devocionais, é para que você leia, medite, e se tiver perguntas, pode perguntar, faça a sua pergunta ou no grupo de WhatsApp, aí no YouTube também, nos comentários, ou até mesmo aqui no Instagram, se você está ouvindo pelo Instagram, pode colocar aqui a sua pergunta também nos comentários e teremos prazer em poder estar respondendo para que nós possamos crescer, porque é o conhecimento que nos faz crescer em Deus. Que Deus lhe conceda um fim de semana maravilhoso e a paz do Senhor.